Então, isso é uma outra grande coisa que a gente presta muita atenção quando a gente vai convidar alguém. Esse cara, né, ele seria... Por exemplo, um dos caras que eu renderia. queria pra caralho trocar ideia é o Away. Sabe quem é o Away do Hermes e Total, Renato? claro. Então, só que eu fico pensando, cara, será que esse cara vai render? Senta aí. E aí, será que ele vai ficar falando as Uma hora e doideiras dele? tanto, Será que ele aham. vai trocar ideia? e Eu também tal? penso nisso, cara. Você começa a colocar quase um filtro. Quem tem cara de convidado de podcast, né? É. E aí, às vezes, você não vai no famoso, você vai no interessante. Porque tem muita gente que é puro podcast e não é famoso. Então, igual aquele, eu tava falando antes do Hot Oreia lá, que os caras, o produtor dele perguntando quanto que tinha dado de view, não sei o quê. E aí, aí a gente falou o número lá, porque a gente viu, tava no computador. Aí ele, pô, mas isso é bom? Aí eu juro pra tu que eu fiquei assim, cara, sabe que eu não sei, cara, se isso é bom? Sabe por quê? Eu não tô nem aí pra esses números, tá ligado? Eu gosto de trocar ideia com os caras aqui. Assim, eu realmente, assim, claro, os números são importantes. Tá. Mas é porque, assim, eu acredito tanto no meu produto que eu acho que... Teu foco tá no produto. que meu foco tá mesmo. no produto, Aham. Então o cara fala, qual que é a média? Eu fiquei, caralho, sabe que eu não sei qual que é a média, cara? Porque assim, a gente só presta atenção de verdade quando é alguém que a gente sabe que vai ser bombástico. Por exemplo, Boulos. Boulos era um cara que, cara, são pessoas que a gente... Foi o mais bombástico? O que mais barulho deu? Cara, não, eu acho que o mais importante pra gente nesse sentido, apesar de não ter sido o que deu mais número, eu acho que a nossa primeira conversa que a gente atingiu muita gente que não estava acostumada com o Flow, e eu acho que foi um ponto de virada pra gente, foi com o Nando Moura, cara. Porque o Nando Moura, ele nunca tinha feito nada nesse sentido. Ele era convidado pela TV, pelas paradas, pra ir nos lugares, pra falar, pra não sei o quê, e ele nunca aceitou. Porque assim, o Flow, ele só explodiu e se tornou algo que as pessoas começaram a saber o que é, sabe? E até mesmo a tentar fazer igual em fevereiro, alguma coisa assim. E a gente já tava fazendo ele desde outubro de 2018. Ou seja... E aí você acha que na internet ou em um podcast sempre existe... Porque você não é a primeira pessoa que eu ouço falando e aí o ponto de virada foi quando foi o fulano. Quase todos os projetos existem isso, assim, né, na internet. É que assim, no nosso caso, foi quando a gente já tinha chamado pessoas fora da nossa bolha e tal. A gente já tinha conversado, logo no começo a gente conversou com o Benê Barbosa, que é um ativista das armas, não sei o quê, do armamento civil e tal, que não tinha nada a ver com a nossa... Com vocês, né? Por exemplo, com os meus contatos, porque eu só tinha contato de youtuber, sabe? O cara da internet. E aí a gente já tinha conversado com esses caras, só que nenhum com a expressão que o Nando Moura tava e no momento que ele tava também. Era o momento que ele tinha começado a bater no Bolsonaro. Então ele tava muito em alta, sabe? E esse programa foi tão insano que nem o Felipe Neto conseguiu ignorar a gente. Ele retweetou ele retweetou com um comentário um trechinho do Nando Moura falando no Flow, sabe? Tem gente que... Você sente que tem gente nessa de ignorar, assim? Eu acho que eles não conseguem mais ignorar, pra ser sincero. Mas Porque a gente o conteúdo fala por si só. Quando É. você fala que não consegue ignorar, é tipo assim... por mais que o cara me odeie, naquela semana... Aquela aspas do Nando Moura foi no Flow. Então ele não tem como me ignorar. Não tem como ignorar. Porque vai estar o Flow rodando ali, né? E eu acho que tem muita gente que não gosta, porque, sei lá, tem gente que não gosta por causa de birra, tem gente que Normal. não gosta por causa de... Na internet isso rola muito? Sim, cara, a gente teve um cara que negou o convite lá com a desculpa mais tosca do mundo. Quando a gente chama um cara, já aconteceu várias vezes, eu já chamei amigo meu, o Cross, que é meu amigo, cara, qual é? Vamos lá trocar ideia no Flow. Ele, cara, pô, não quero, sei lá, não me sinto muito bem pra ficar falando assim e tal. Eu chamo pessoas famosas que falaram isso também e eu entendo. Eu prefiro que o cara fale isso. Com Tá certeza. ligado? Mas teve um cara que a gente, no começo desse lance aí de corona e tal, a gente quis chamar um cara pra trocar ideia com a gente e a gente não tinha o contato dele, mas tinha um amigo que tinha. Aí esse amigo já tentou fazer a ponte ali e o cara respondeu com uma desculpa muito tosca. Não quero ir lá não, porque esse cara aí, eles ficam chamando a galera muito polêmica, eu não quero me envolver nisso e tal. E é louco porque, assim, esse cara, ele tava falando em todos os lugares, ele ia nos lugares falar. E aí no nosso ele não quis ir, porque só que a gente imagina que não seja bem isso, porque ele tem laços com outras paradas, não sei o Perfeito. quê, sabe? Mas isso, a partir do momento, aí eu digo um pouco aqui também pelo que eu passo, assim,
Mexer com convidado é todo merece todo um episódio só sobre isso, assim, né, cara? Sim, cara.